Tem um assunto que o professor fala que eu sou hipnotizado, que são as pirâmides do Egito e aquela coisa toda lá que ninguém sabe como é que... Né, que nem o cavalo em cima da árvore, a vaca em cima, ninguém sabe como a vaca foi parar em cima da árvore. Eu queria perguntar sobre um pouco sobre esse assunto. A gente vai mesclar aqui, viu, gente? Hoje é um podcast doido aqui. Pode puxar aí qualquer assunto. Eu queria que o senhor falasse... tu acha que as pirâmides escondem ainda segredos que a humanidade não conhece? Sim, claro. E esses segredos, entre aspas, precisam ser escondidos, porque senão você vai precisar, você não, né? A comunidade acadêmica e tal, vai precisar reescrever a história. Então, eles não querem isso. Eu posso fazer uma ilustração com a teoria da evolução na biologia, né? Existe uma vontade tão grande de provar a teoria da evolução, mesmo sem provas, né? Que, por exemplo, foi criada uma linha de raciocínio chamada equilíbrio pontuado, né? Do Stephen Jay Gould, né? O biólogo, que não precisa de prova. O equilíbrio pontuado é o seguinte, é uma explicação do motivo pelo qual a teoria da evolução é verdade, apesar de não ter provas. Então, eles vão dizer o seguinte, a evolução não acontece linearmente e gradualmente, ela acontece por saltos. Por exemplo, uma mulher, de repente, foi fazer um pré-natal, pariu uma macaca. Ou então a macaca pariu uma mulher, melhor dizendo, né, na ordem. Não tem um intermediário entre o homem e a mulher, o peixe e o anfíbio e o réptil. Então, assim, de repente nasce o que eles chamam de monstro esperançoso, né, hopeful monster. Então, por meio de saltos, não deixa registro fóssil. Então, a teoria da evolução seria verdade, mesmo sem ter prova. Por quê? Porque se a teoria da evolução não consegue se consolidar, eles vão ter que começar tudo para explicar uma outra ideia. Imagina quantos professores vão perder o emprego, né? E quantos livros terão que ser jogados fora. Eu acho que com a nossa historiografia, principalmente com o mundo antigo, é assim. Se você perceber que o Egito, as estruturas arquitetônicas, não só do Egito, mas como tem nas Américas, inclusive, elas denotam uma engenharia, uma tecnologia que nós não temos hoje ainda, né? Então a gente teria que partir do princípio que em algum momento no passado eles foram mais capazes e mais qualificados em algumas áreas do que a gente. Então isso não bate com a leitura que se tem tradicional da história do homem. Então não há um interesse que isso seja desvendado. Eu creio que essa pesquisa recente que falou que existem colunas de 648 metros abaixo da pirâmide, eu acho que eles nunca vão autorizar uma pesquisa para escavar ali, porque pelo receio de encontrar realmente o que um suposto satélite com um grupo de 3 pesquisadores italianos teria encontrado. Então existe uma questão política também, né? Um jogo de poder ali para justificar uma história que eles querem, mesmo sem prova, provar, ou mesmo sem prova justificar ou confirmar que ela é verdadeira. E quais outros pontos da história, assim, que você acha, cara, isso não faz muito sentido, que você gostaria de destacar aqui, que você acha que realmente... Quase todos, né? Então, isso vai também de uma interpretação do que é a história como ciência, né? Porque até os anos 20, a história era vista como o relato dos fatos tal como eles aconteceram. Tipo o registro perfeito dos fatos. Na década de 20 surgiu uma linha de pensamento dentro da historiografia que é a escola de Análise. Análise é o nome do grupo lá, do local. E aí você tem um pesquisador, por exemplo, que é o Brodel, e eles defendiam que a história não é o relato exatamente do que aconteceu, é uma interpretação sobre o que aconteceu. Então você não tem verdade, você tem opiniões. Então, infelizmente, hoje, né, em 2025, mais de 100 anos depois, tem gente que ainda acha que o historiador falou, ele escreveu, é verdade absoluta, quem contestar é ignorante. Então isso não existe mais. Um exemplo, a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Para que os Estados Unidos vai se envolver numa guerra lá do outro lado do mundo? Eles precisam de uma justificativa muito bem construída para convencer a população americana a mandar seus filhos para morrer num buraco que eles nem sabem onde é que é, né? E o que eles fizeram então? Eles pegaram uma embarcação, chegaram num golfo chamado Golfo de Tonkin, e deixaram a embarcação lá de bobeira. Eles falaram que estava dando uma volta, dando um rolezinho. E aí eles disseram que uma embarcação vietnamita atacou a embarcação americana. E aí falaram, eles nos atacaram, deu a causas belli, né? A causa de entrar na guerra, convenceram o Congresso americano a autorizar o envio de tropas para o Vietnã.
Em 2009 a gente ficou sabendo com já o que a gente já sabia, né? Que o famoso incidente do Golfo de Tonkin não aconteceu, foi uma operação de bandeira falsa. Foi uma justificativa mentirosa para eles entrarem nessa guerra. Então, assim, isso é um exemplo, né? Quando você estuda, por exemplo, o caso Irã-Contras também, para mim é o maior red pill que você tem nesse sentido de história, você vai descobrir que os Estados Unidos tinham emitido um embargo contra o Irã, de que ninguém poderia vender armas para o Irã. Só que os próprios americanos estavam vendendo arma para o Irã para poder financiar os Contras na Nicarágua, que eles estavam apoiando um grupo chamado Contras para derrubar o governo comunista na Nicarágua. Então você fala, porra, a história é uma palhaçada, então. O mundo é uma brincadeira. Esses caras estão de brincadeira com a minha cara. Então, assim, eu dei 2 exemplos bem, assim, fáceis de provar, né? Qualquer pesquisa aí você acha sem documentos sobre isso, para mostrar que o negócio é ridículo, né? Se a gente quiser encaixar John Kennedy nessa história também, Lee Harvey Oswald, hoje a gente tem fotos e vídeos dele assistindo o Kennedy passando. Obviamente ele não estava no prédio atirando, e ele já tem essa foto desde 1963, pô. Os caras estão de sacanagem com a gente, então chega uma hora que você fica meio cético, né? É difícil eu, na minha posição hoje, para acreditar numa coisa, tem que dar uma garimpada boa, né? E vi que me ensinaram muita mentira no colégio e na faculdade, né? Ô, professor, aqui no podcast a gente raramente dedica muito tempo a você contar sua história, enfim. Tá bom. Porque isso é algo que em qualquer podcast você vai encontrar lá, a história do professor dá pra Daniel. recuperar lá, né? Mas conta brevemente. Dá pra contar rapidinho. Como é que foi esse momento? Jornalista, professor de linguística, Sim. colunista, hoje muito presente nas redes sociais. Sim. Como foi esse crescimento também? Então, dá uma pincelada aí pra gente. Tá. Pra gente ter, Dá pra fazer um warp speed aí, tá? Tranquilo. Então, eu sempre gostei muito do conhecimento, né? Minha mãe me colocava pra ver documentário da Discovery Channel e tal, via muito coisa do Egito, pirâmide, né? Jacques Cousteau, exploração marítima. Então, eu sempre fui curioso, mas eu não tinha costume de ler nada. Eu tinha uma biblioteca em casa, que minha mãe herdou de uma tia dela, mas a gente não tinha muito costume de ler. Eu queria fazer medicina, aí fiz vestibular 3 anos pra medicina, não passei, mas aí no mesmo ano que eu fiz para medicina, eu fiz para jornalismo e produção cultural. Passei para jornalismo na Federal do Rio de Janeiro e produção cultural na Federal Fluminense, mas não passei para medicina, que tinha feito na Unirio. E aí fui estudar jornalismo, né? E aí eu pensei, cara, eu não leio jornal, eu não leio livro, como é que eu vou ser jornalista? Eu comecei a ficar preocupado com isso. E aí um dia eu estava indo para a faculdade, eu olhei a estante assim na minha casa, né? Eu olhei vários livros lá. Aí eu olhei um livro de contos. Falei, contos do Charles Dickens. Pô, conto é menorzinho, vai dar para... É um bom começo, né? Aí fui para a faculdade, e Rio de Janeiro, né? 680 graus Celsius, né? No verão, ar-condicionado no máximo. E, por incrível, as histórias que eu lia falavam sobre o inverno londrino, né? Então eu comecei a me transportar para dentro da história, porque apesar de eu estar no Rio de Janeiro, o ar-condicionado da biblioteca era muito forte, então eu comecei a viajar ali na leitura, e isso me deu uma guinada. Eu fiquei fisgado, apaixonado pela leitura, e aí concluí minha faculdade de jornalismo. Só que eu já estava mais interessado nos idiomas e na linguagem, né? Eu acabei traçando, assim, uma jornada parecida com um dos maiores linguistas do mundo, que depois virou um dos maiores analistas geopolíticos do mundo, que é o Noam Chomsky, né? Que o Chomsky, eu estudei na linguística, né? Fiz mestrado, doutorado em linguística, depois da graduação em jornalismo. Depois fiz uma licenciatura em letras, depois fiz bacharel em teologia também. Mas eu creio que dependendo da maneira como você estuda a linguística, você começa a ver os jogos de poder dentro da linguagem, ou seja, o texto e a fala usado para convencer, para dominar, para manipular. Então, eu acho que boa parte do estudo da linguística vai acabar te levando para os jogos de poder. Então, é por isso que alguns linguistas eles saem da linguística e desembocam na geopolítica. Foi isso que aconteceu comigo. Meu canal no YouTube é de 2006, então ano que vem vai fazer 20 anos. Eu sempre me interessei por novas tecnologias também, né? E eu estava fazendo pesquisas no mestrado relacionadas a redes sociais, então o meu Twitter, né, antigo Twitter é de 2007, meu YouTube é de 2006, então estou quase 20 anos tentando vários formatos ali, e a galera fala, pô, você fez sucesso de repente, né? Eu falo, demorou 20 anos só. Então, assim, eu comecei nas redes sociais assim também, porque desde o início, eu não vou dizer que eu sou um early adopter, né? Aquele cara que qualquer nova tecnologia que aparece você já mergulha nela, mas a ideia dos vídeos online e o microblog, né? O microblogging do Twitter foram 2 coisas que eu peguei desde o início e tô atuando nisso já há tanto tempo.